Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 13. Samuel repreende Saul. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se reunirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigada a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, era cerca de 600. A desvantagem militar de Israel. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus
não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Amém? Para refletir, era o início do 2º ano do reinado de Saul, e desesperado pela dispersão do povo e pela demora de Samuel, decidiu agir por conta própria. Mesmo sendo rei, não tinha autoridade sacerdotal para oferecer holocaustos. Saul agiu por impulso e, ao invés de reconhecer a sua falta, culpou as circunstâncias. Assim como seu pequeno exército, sua compreensão acerca da vontade de Deus foi ficando cada vez menor. Ali demonstrou que não se manteria fiel a Deus, mas agiria conforme a pressão do povo e segundo as motivações de seu enganoso coração. Ali o profeta também proferiu a sentença divina: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Diante da ameaça dos filisteus, os filhos de Israel se viram como ratos perante serpentes. Esqueceram-se rapidamente de todos os livramentos que o Senhor lhes tinha dado. Iniciaram uma dispersão sem precedentes, causada pelo medo. Contudo, havia um rei que por sua beleza e estatura causava admiração e respeito. Onde estava esse belo libertador? Estava ao lado do povo, igualmente aterrorizado. Quem era aquele homem imponente agora? Um dos ratos de Israel. Estou sendo muito severa com Saul? Afinal, não faço ideia do que seja estar frente a frente com um exército irado, e tendo a meu favor apenas uns poucos que não fugiram. Na verdade, tanto a atitude do povo quanto a de Saul não estão longe de nossa realidade. Costumamos transformar problemas em monstros e agir movidos por nossos temores, do que entregar nossos problemas ao Deus que é infinitamente maior do que eles e confiar que Ele agirá em nosso favor. Parece que é mais cômodo nos esconder e disfarçar nossas desculpas com o peso da circunstância. Foi exatamente isso que Saul fez. Não lhe cabia oferecer sacrifícios, e sim confiar de que o Senhor pelejaria por Israel, não importasse a quantidade de guerreiros que o acompanhassem. Porquanto menos recursos humanos, maiores são os recursos divinos. Precisamos, como Paulo, reconhecer as nossas limitações, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Deus deixa que façamos o que está ao nosso alcance fazer, mas o que foge do nosso controle, só Ele pode realizar. Pois devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4:15. Viver de acordo com a vontade de Deus requer renúncia do eu e confiança em seu poder para vencer, porque sem Ele nada podemos fazer. João 15:5.
A desculpa de Saul, que se disse forçado pela circunstância, tem sido frequentes desde a criação do mundo. Adão culpou a Eva culpou a serpente, Moisés culpou sua língua pesada, Arão culpou a impaciência do povo do Sinai. E nós sempre temos desculpas para a desobediência. Saul buscou o benefício de Deus da forma errada e sabia disso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Seu coração o acusava e a única saída era uma desculpa esfarrapada. E o que dizer do povo que se escondia como insetos na terra? Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, Sofonias 1,14. E somente os covardes entrarão nas rochas e se esconderão nas cavernas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Isaías 2,10. Manter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas. Isaías 2,21. Porém, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Isaías 3,10. A única rocha na qual importa que nos escondamos nos diz hoje: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44,8. Que nossa vida esteja sobre esta rocha que é Cristo, e jamais sucumbiremos. Não invente desculpas para errar. Confie no Senhor, que por você lutará sempre. Amém?